Bem, vamos hoje, nessa aula, fazer exercícios sobre funções do primeiro e segundo graus. Alguns exercícios, porque mais na frente nós vamos fazer muito mais. Bom, vamos ver os exercícios, todos caíram em vestibulares anteriores, tá? Aliás, todas as questões que nós vamos fazer caíram em vestibulares anteriores ou nos ENEMs anteriores. A primeira questão vai ser a seguinte: se a função f de R em R é definida por f de x igual a 2x, se a função f de R em R é definida por f de x igual a 2x, então f de x é igual a, ora, f de x é uma função composta, né? De f em f. Aí o que é que a gente faz para resolver esse tipo de problema de função composta? Nós pegamos a função f de x, substituímos pelo valor dela, tá? F de x é 2x. Então eu simplesmente coloco na função f de x, substituo o f pelo 2x. Então vai ficar f de x, f de x é 2x. Vai ficar f, no lugar do f de x eu vou colocar 2x, que é o valor da função, tá? Então vai ficar f de x igual a 2 vezes 2x, 4x, questão é certa, a letra B de bola. Reparem como é uma questão fácil, muito fácil. Essa questão, repito, é questão de vestibular. A questão de número 2. Questão de número 2. Quantos números inteiros estritamente positivos satisfazem a inequação x mais 3 meios menor que 3x menos 4? Essa é a inequação do primeiro grau. Inequação do primeiro grau você resolve da mesma forma que resolve a equação do primeiro grau. Você passa o que é x para um lado, o que não é x para o outro. Só tem que tomar cuidado com os sinais, tá certo? Senão se atrapalha. Bom, aqui eu tenho a seguinte solução. Eu posso, nessa questão, eu tenho várias formas de fazer, mas eu posso passar o 3x para o lado esquerdo e o 3 meios para o lado direito. Tá? Ficaria x menos 3x, x menos 3x, aí ficaria menos 4 menos 3 meios. Essa é uma saída. Ou a outra eu passo o x para cá e aqui eu passo para cá, tá certo? Então ficaria x mais 3 meios igual a 3x menos 4, foi o que eu fiz aqui. Eu tirei o mínimo primeiro, 2, por 1 dá 2 vezes x dá 2x, 2 por 2 dá 1 vezes 3 dá 3. Então vai ficar 2x mais 3 menor do que 2 por 1 dá 2 vezes 3x dá 6x, 2 por 1 dá 2 vezes 4 dá 8, igual a 6x menor do que 6x menos 8. Então vai ficar, repara que o x está do lado direito, né? O 6x. Então eu passei o 6x para o lado esquerdo, troquei de membro, negativo menos 6x. E passei o 3 para o lado direito, menos 3. Então vai ficar menos 8 menos 3, menos 4x, menor do que menos 11 quartos. Ok? Menos 11, que eu tirei o mínimo, tá? Então ficou 4x menor que menos 11. Cuidado aí. Eu vou achar o valor do x. Para achar o valor do x, eu vou dividir esse menos 4, essa inequação, por menos 4, para poder isolar o x, né? Quando eu divido por menos 4, aí vai ficar menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1, e menos 11 dividido por menos 4 está aqui. Ora, muito cuidado, porque eu dividi por menos 4, eu dividi por um número negativo. Se eu dividir ou multiplicar por um número negativo, eu tenho que inverter o sinal. O que era menor passa a ser maior, o que era maior passa a ser menor. Então aqui ficaria x maior do que 11 quartos. Ele quer saber quantos números inteiros estritamente positivos satisfazem a inequação. Esta é a inequação aqui. Inteiros. Quantos inteiros existem maiores do que 11 quartos? 11 quartos vai dar menos de 3, né? Um pouquinho menos de 3. Então, o primeiro seria o 3.
depois 4, depois 5, 6, 7, etc. Então são infinitos a resposta, tá? Reparem, se você não tomasse cuidado, não prestasse atenção e mantivesse esse sinal aqui, o x seria menor que menos 11 quartos. Isto é, seria menor do que um número menor do que 3. Seria 2, 1 e 0. E aí a resposta seria 3. Aliás, estritamente positivo seria somente o 1 e o 2, não é? 1 e o 2, então a resposta seria a letra B. Então repara como a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente vai errar e vai sair dizendo que acertou. E termina perdendo um ponto preciosíssimo no seu cálculo de média. A questão de número 3. Questão de número 3, de novo uma inequação, só que agora é uma inequação quociente do primeiro grau. X mais 3 sobre 2x menos 5 menor ou igual a 0. Aí eu posso fazer de duas maneiras. Uma solução é essa, a outra solução é essa. Quem manja um pouquinho de função do primeiro grau, é melhor fazer por aqui, tá? Que não tem o que fazer também. Ou então faz através de hipóteses, raciocínio lógico. Essa fração é negativa, ou igual a 0. Bom, a primeira preocupação que a gente tem é com o denominador. O denominador de uma fração não pode ser nulo. Então eu pegaria 2x menos 5 diferente de 0. Aqui, ó, 2x menos 5 diferente de 0. Então o x vai ficar 5 meios, tá certo? X diferente de 5 sobre 2. Então já sei que o x não pode ser 5 meios. Tá certo? Aí eu venho para cá para primeira hipótese. Se uma fração é negativa, o numerador positivo, se o x mais 3 for maior do que 0, tá aqui, o denominador tem que ser negativo. 2x menos 5 menor que 0, tá aqui. Aí eu resolvo essas duas e chego a esse resultado. X maior que menos 3, aqui, x maior que menos 3, e 2x menor do que 5, x menor que 5 meios. X menor que 5 meios. Então o x vai estar entre menos 3 e 5 meios. O intervalo será esse. E a outra hipótese é, se o numerador for negativo, o denominador tem que ser positivo. Então x mais 3 negativo, menor do que 0, denominador positivo, maior do que 0. Então vai ficar x menor que menos 3, tá aqui, e 2x menos 5 maior que 0, 2x igual, maior que 5, x maior que 5 sobre 2, x maior que 5 sobre 2. Tá certo? Aí eu venho para os gráficos. Faço um esboço do gráfico de uma função, faço um esboço do gráfico da outra função. Então temos essa função y igual a x mais 3. Essa função y igual a x mais 3. Ora, eu faço um esboço do gráfico. Quando o x for menos 3, a imagem é 0. Não é? Quando o x for menos 3, a imagem é 0. Quando o x for... Como o a é positivo, né? Como o a é positivo, o a é 1, o x mais 3, então eu tenho que a função é crescente. Crescente. Então, do menos 3 para a esquerda, qualquer valor que você pegue para x vai dar imagem negativa, vai dar para baixo. Né? E a partir do menos 3, qualquer valor que você pegue, a imagem é positiva. Tá certo? Vai dar para cima. Tá certo? Aí eu vou para outra. 2x menos 5. A raiz é 5 meios, a gente já viu. Ela vai cortar o eixo do x no ponto 2,5, ou 5 sobre 2. E aí eu verifico que antes da raiz, qualquer valor que você atribua a x dá negativo. E depois da raiz, qualquer valor que você atribui a x dá positivo. Certo? Ora, aí eu vou procurar onde que dá o que eu quero. O que eu quero é que seja menor ou igual a 0. Igual a 0, basta que o x seja menos 3. Basta que o x seja menos 3. Está igual a 0. Agora, menor do que 0. Ou vai ser no intervalo antes do menos 3. Antes do menos 3 aqui é negativo. Antes do menos 3, aqui também é negativo. Então, antes do menos 3, negativo com negativo dá positivo. Eu não quero que dê positivo, eu quero que dê menor do que 0. Então, antes do menos 3 não me interessa. Entre o menos 3 e o 0, o que é que vai acontecer?
entre menos 3 e o 0, aqui, ó, vai dar positivo nessa, e essa aqui vai ficar entre menos 3 e o 0, negativo. Então, positivo aqui, negativo aqui. Positivo com negativo dá negativo. Então, esse intervalo me interessa. Entre menos 3 e 0, me interessa. Certo? Aí eu vou pegar o próximo intervalo. Entre o menos 2,5 ou maior do que o 2,5, que é o 5 meios. Antes do menos 2,5 dá negativo. Está embaixo, ó, o gráfico. E depois do 2,5 aqui dá positivo. Né? Então, negativo por um positivo vai dar negativo. Esse me interessa também. Então, entre menos 3 e 2,5 também me interessa. Então, a resposta nossa seria do menos 3 até o 0 e do 0 até o 5 meios. Ok? Então, a gente vai ficar com o intervalo. A gente vai ficar com o intervalo de menos 3 até 5 meios. Porque essa daqui me interessa do menos 3 até o 0. Essa me interessa do 0 até os 5 meios. Então, você junta os dois, vai ficar do menos 3 até os 5 meios. Com um detalhe, que o x não pode ser 5 meios. Não é? O x é diferente de 5 meios. Está aqui, ó. X diferente de 5 meios. Tá? Então, nós temos o menos 3 pode ser igual, e o 5 meios não pode ser igual. Aí eu boto fechado aqui, porque ele pode participar, aberto aqui, porque ele não participa o extremo. Pode ser, a gente olhando assim, a gente pode até achar complicado, mas se você tiver paciência e observar e for fazendo com calma, devagarzinho, não tem erro, não. Não é uma questão difícil, tá? É mais uma questão de vestibular. A questão de número 4. O gráfico da função f de R em R, dada por f de x igual a menos 2x2 menos x, é uma parábola cujo vértice é o ponto. Ele quer saber quem é o vértice dessa parábola. Eu pego as duas fórmulas. Ou então, eu calculo as duas raízes, somo as duas, divido por 2, tenho o x do vértice. Pego o valor que eu vou encontrar, substituo na função, encontro o y do vértice. Facinho, facinho. Ou então, eu faço x do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 1, que o b é menos 1, né? B é menos 1. Então vai ficar menos duas vezes. Não, aqui a gente fez substituindo. A gente fez menos 1 sobre 2 vezes menos 2. É isso? Substituir o x por o x do vértice menos b sobre 2a. O menos b vai ficar menos 1 sobre 2 vezes a, que é menos 2. Aí aqui vai ficar menos com menos mais, e aqui vai ficar menos 4. Vai ficar menos 1/4. Tá? Menos 1 no numerador sobre 4. Esse mesmo jeito, pode vir em cima ou pode vir antes. É a mesma coisa, tá? Antes da fração. Então, o x do vértice é menos 1/4. Menos 1/4 pode ser letra A, pode ser letra C e pode ser letra E. Não pode ser a B nem a D, né? Aí eu vou, esse valor, menos 1/4, e substituo na função para achar o y do vértice. Ou então, eu utilizo a fórmula delta igual a B2 menos 4AC, e o y do vértice vai ser menos delta sobre 4A. Certo? Então aqui vai ficar, vamos fazer da forma que eu fiz. Menos 2 vezes o x do vértice ao quadrado, o x do vértice é menos 1/4. Então vai ficar menos 1/4 ao quadrado, menos 1, no caso x, que é 1/4. Então vai ficar menos 1/4. Certo? Então vai ficar 1/4. Então vai ficar menos 2 vezes 1 sobre 16, dá menos 1/8. Corto 2 com 16, vai dar 8. Então vai dar 1 sobre 8, negativo, mais 1 sobre 4, positivo. Tiro o mínimo aqui, que é 8. 8 por 8 dá 1, vai ficar menos 1. 8 por 4 dá 2, vezes 1 dá 2. 2 com menos 1 dá 1. Vai ficar 1 sobre 8, que é o resultado correto. Menos 1/4 o x do vértice e 1 sobre 8 o y do vértice. Certo? Uma questão também simples, também de vestibular.
E a questão de número 5, que fala o trinômio do segundo grau, no caso y igual a x2 mais 2kx mais 4, admitirá duas raízes reais e distintas, se somente se ele quer saber que valores o k pode admitir, para que essa função aqui tenha duas raízes reais e diferentes. Aí a gente tem que ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é 2k, o A é 1, o B é 2k, tá, que é o coeficiente do x, e o C, que é o termo independente, é 4k. E a outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o que ele quer. Ele quer que tenha duas raízes reais e diferentes. Isso depende de quem? Do delta. Se o delta for maior do que zero, as duas raízes serão reais e desiguais. Se o delta for igual a zero, as duas raízes serão reais e iguais. E se o delta for negativo, não tem raízes reais. Então a condição é que o delta seja maior do que zero, porque ele quer duas raízes reais e distintas. Aí eu vou e resolvo aqui. O delta tem que ser maior do que zero. Quem é o delta? B2 menos 4AC. Tem que ser maior do que zero. Aí você substitui o B por 2k ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C. No caso, 4AC. 4 vezes 1 vezes 4k, que é o C. Maior do que zero. 4k2, né? Aqui vai ficar 4k2. Menos 16k maior do que zero. Certo? B2 menos 4AC. Daqui eu tenho uma inequação do segundo grau. Quando eu resolvo essa inequação, eu vou encontrar duas raízes. Uma é 0 e a outra é 4. Resolvendo pela fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Que a gente aprendeu lá na 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? Então vai ficar, as raízes são 0 e 4. As raízes são 0 e 4. Essa parábola, ela está para cima, não é? Porque nós temos aqui, ó, a função é essa que eu estou trabalhando agora, tá? Já não é a outra, é essa que eu montei uma nova inequação. Então aqui eu tenho que o A é positivo, 4, a parábola está para cima. Então entre as duas raízes, vai dar negativa a imagem. Antes de uma e depois da outra, vai dar positivo a imagem. Como eu quero que dê positivo, vai ficar maior que 0 e menor que 4. Tá certo? Maior do que 0 e menor que 4. Maior que 0 e menor que 4. Menor do que 0 e maior que 4 está aqui, né? K é menor que 0, o K é maior que 4. Certo? Antes do 0, depois do 4. Ok? Então a resposta é a letra D de dado. Bom, na próxima aula nós falaremos sobre função modular e depois vamos fazer uma série de exercícios. Com certeza dá para a gente gravar bem, aprender bem, e qualquer questão que vier de função do primeiro grau ou segundo grau vai cair dentro do parecido com o que a gente vai resolver. Certo? Até a próxima então.